Confirmada primeira morte por coronavírus em Santa Catarina. Idoso com mais de 80 anos era morador de São José, na Grande Florianópolis. Presidente Jair Bolsonaro realizou encontro virtual com os líderes da região sudeste. Criciumense que mora na Finlândia traz depoimento sobre o atual momento do país em meio à pandemia mundial. Em São Paulo, Centro de Convenções do AMB vai virar hospital de campanha. Alerta! A cada 2 dias e meio, o número de casos de coronavírus dobra no Brasil. A empresa de Sara dá exemplo de compaixão e amor ao próximo ao doar kits de prevenção contra a gripe. E no segundo dia da série, que divulga materiais especiais produzidos pela Unesc, a professora Márcia Piazza fala sobre direitos e deveres de trabalhadores durante o período de enfrentamento do coronavírus. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. Foi confirmada a primeira morte por coronavírus em Santa Catarina. A vítima é um idoso morador de São José, região da Grande Florianópolis. Débora Correia. Olá, Éber. A primeira morte por coronavírus no estado de Santa Catarina foi anunciada pelas redes sociais pelo governador Carlos Moisés na noite dessa quarta-feira. O anúncio foi feito pelo Twitter por volta da meia-noite. Segundo o governador, trata-se de um catarinense, um homem de 86 anos que é de São José, na Grande Florianópolis. Nós queremos aqui de público lamentar a primeira morte que nós tivemos agora do coronavírus com resultado de exame positivo para coronavírus em Santa Catarina, um paciente que deu entrada no Hospital Regional de São José no dia 23, conduzido pelo SAMU, e na noite do dia 25, então, de março, veio a falecer, apresentava dificuldade respiratória, um homem de 86 anos. Portanto, nosso compromisso aqui reafirmado em defender a população mais vulnerável. Você que é idoso, permaneça em isolamento social, se cuide, porque o momento é de ficar em casa. Também na quarta-feira, o governador falou um pouco antes do anúncio da primeira morte no estado. Ele falou durante uma coletiva de imprensa sobre a importância da prevenção e reforçou o pedido à população para que fiquem em casa. Tenho certeza que nós estamos absolutamente responsáveis, preocupados com a vida de cada um. Nós queremos que todos sobrevivam a essa pandemia. Essas todas as esperanças somadas nos fazem valer a pena cada esforço nosso de preservar os mais velhos, aqueles que são suscetíveis à doença, que são vulneráveis, e continuar firmes nessa ação nossa de todo o cuidado do isolamento social, de ficar em casa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Até a noite dessa quarta-feira, conforme dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, em Santa Catarina, eram 122 casos confirmados da Covid-19 e outros 325 casos suspeitos em investigação. Débora Correia para o Informe Região. Bom, e o prefeito Clésio Salvaro atualizou as ações realizadas em Criciúma em razão do coronavírus. Bem, aqui no município de Criciúma as coisas caminharam normalmente dentro daquilo que nós tínhamos planejado, até porque muito antes do decreto do governador nós já tínhamos começado a capacitar os profissionais da unidade de saúde, uma ação patrocinada pelo secretário Acélio Casagrande, preparando os pacientes para atender com relação ao Covid-19. Já tínhamos iniciado e funcionou muito bem o centro de triagem aqui do Hospital São José e outros 2 centros de triagem do Santa Catarina e também no 24 Horas de Boa Vista. Por isso o trabalho funcionou muito bem, foi as ações do governo e também as ações da iniciativa particular que foram muito positivas. Claro que temos 10 casos na cidade de Criciúma, a nossa luta é para não perder nenhuma pessoa para o Covid-19. Houve uma ação conjunta entre todas as autoridades do município no enfrentamento ao coronavírus
e por isso o resultado ele é positivo. É claro que entre a vida das pessoas e a saúde financeira das empresas, nós vamos buscar esse equilíbrio. Nós não queremos perder ninguém para o coronavírus, mas também nós não queremos que nenhuma empresa feche as portas. Por isso, estamos buscando esse equilíbrio e, muito provavelmente, com muita responsabilidade, a gente deve voltar à normalidade a partir do dia 1º de abril, mantendo ainda em isolamento social, como se diz, em casa, com todos os cuidados especiais àqueles grupos de alto risco. Mas as ações aqui em Criciúma, até o momento, elas se revelaram extremamente positivas. Bom, e após se reunir com os governadores de todas as regiões do país nos últimos dias, o presidente da República, Jair Bolsonaro, realizou ontem um encontro virtual com líderes da região Sudeste, que corresponde por 60% dos casos de coronavírus até o momento. A última reunião da rodada entre o presidente e os governadores foi realizada na manhã desta quarta-feira. Por videoconferência, Jair Bolsonaro conversou com gestores dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Na pauta, o enfrentamento ao novo coronavírus no país. Os governadores pediram reforços com equipamentos de segurança individual para os profissionais de saúde, respiradores mecânicos e testes rápidos. Além das questões de saúde, demonstraram preocupação com relação à crise econômica causada pela Covid-19 no país. Em Minas Gerais, nós estamos adotando as melhores práticas, aquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já adotada em países desenvolvidos. Queremos, em primeiro lugar, a preservação da vida, mas compartilho da preocupação do presidente Bolsonaro com a questão econômica. E, muito provavelmente, o Ministério da Economia deverá estar propondo algumas medidas visando a preservar os empregados e também os empregadores. De segunda-feira para cá, o presidente se reuniu com governadores de todos os estados brasileiros, por videoconferência e em momentos diferentes, para discutir estratégias, ouvir demandas e anunciar medidas de resgate econômico aos estados e municípios. Até agora, Jair Bolsonaro anunciou gastos na ordem de 600 bilhões de reais para contornar e enfrentar a crise. Ações foram executadas para distribuir renda, dar crédito a empresários e liberar recursos para os trabalhadores. Nesta quarta-feira, aqui na capital federal, o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes anunciou que cerca de 4 mil trabalhadores foram demitidos. Na semana passada, o governador do DF decretou uma série de medidas para incentivar o isolamento e evitar a proliferação do novo coronavírus. Entre elas, o fechamento de escolas, comércios e restaurantes. Pela manhã, ao falar com a imprensa e apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro criticou governadores que têm adotado medidas drásticas no enfrentamento à Covid. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. São verdadeiros donos dos seus estados e municípios, proibindo tráfico de pessoas, proibindo tráfico de rodovias, fechando empresas, fechando comércio. Embora ainda não haja um medicamento aprovado para o tratamento da Covid-19, o presidente faz um prognóstico positivo com relação ao uso da cloroquina e pediu calma à população. Temos aí a cloroquina. Tenho tido relatos de pessoas que entram em contato comigo que está sendo eficiente, 100% eficiente, mais ainda, né? Lógico que tem que ver a dosagem. A dosagem do remédio é importante, né? Temos que tirar da cabeça do povo essa sensação de pânico, de terror, meu Deus do céu. Você tem que enfrentar o vírus, não tem como fugir dele. É igual a chuva, se chover, você vai ter que enfrentar, pô. A seguir, presidente do Sindicato dos Ceramistas confirmou o acerto entre classe patronal e trabalhadores. A intenção é preservar renda e empregos durante a crise do Covid-19.
presidente do Sindicato dos Ceramistas confirmou o acerto entre classe patronal e trabalhadores. A intenção é preservar renda e empregos durante a crise do Covid-19. Débora Correia nos traz mais informações. Olá, Éber. Pois é, os ceramistas da região fecharam um acordo nessa semana com o sindicato patronal com o objetivo de manter os empregos e os salários durante esse período de afastamento. Durante esse momento em que alguns empresários já chamam de crise por conta da suspensão dos trabalhos diante da pandemia do novo coronavírus. O acordo foi feito com as cerâmicas no dia 24 de março agora e com vigência desde o dia 19, portanto, com data retroativa, né? E esse acordo foi fruto de algumas reuniões, mas que no dia 24 a gente fechou esse acordo das licenças. Os dias das licenças, as empresas podem conceder aos seus trabalhadores para compensar nas férias vencidas e vincendas. Aquele trabalhador que já tem férias vencida, ele vai compensar. Aqueles que não têm vencida, só quando ela vencer. Mas só pode ser compensado 20 dias cada período aquisitivo de férias. O presidente conta ainda que esse acordo permite a manutenção dos salários mesmo diante dos afastamentos. Os salários nesse período que vai ser concedido as licenças vão ser pagos normalmente durante o período e também, inclusive, com os adicionais de noturno, de insalubridade e periculosidade. A grande maioria das cerâmicas, elas paralisaram as suas atividades, outras ainda parcialmente, né? Mas não concederam total para os seus trabalhadores. Esperamos que dentro em breve todas elas possam paralisar suas atividades e assim proteger os trabalhadores e as trabalhadoras ceramistas, também seus familiares e a população de forma geral. Pois é, Éber, está aí então Itacídio Sá, presidente do Sindicato dos Ceramistas da região, falando sobre esse acordo que tranquiliza também os ceramistas de Criciúma e aqui da região sul do estado a respeito desse acordo que prevê a manutenção, dos salários e dos empregos durante esse período de afastamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Débora Correia para o Informe Região. Um criciumense que mora na Finlândia mandou um vídeo depoimento falando sobre o atual momento do país, que também está travando uma luta contra o novo coronavírus. Oi, meu nome é Matheus, sou de Criciúma, moro em Helsinki, na Finlândia, e os números oficiais que foram divulgados pelo governo nessa última quinta-feira são de 958 infectados, sendo desses 5 mortes, 22 pessoas em UTI e mais de 80 hospitalizadas no total. O governo fechou as fronteiras do estado ao sul, aqui onde fica a capital, que é onde tem o maior número de infectados, para o resto do país. A polícia está fazendo o controle da fronteira para os outros estados, sujeito a multa para quem não tiver motivos familiares mais sérios. E também essa semana foi decidido o fechamento de bares e restaurantes, que até então não tinha sido uma medida restritiva. E o governo ainda estuda mais medidas restritivas para tentar desacelerar o contágio o máximo possível. A quarentena aqui está sendo um pouco voluntária, quem pode fazer faz, quem não pode vai trabalhar, e também supermercados e outras lojas estão tudo funcionando normalmente sem nenhum problema de restrição. É claro que as pessoas são orientadas a ficar em casa, mas o governo deixa as pessoas decidirem um pouco mais aquilo que elas querem. O Centro de Convenções do Anhembi, um dos maiores da América Latina, está sendo transformado em um hospital de campanha. A capacidade será de 1.800 leitos para pacientes com a Covid-19. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, visitou nesta quarta-feira a montagem do hospital de campanha no Anhembi. No Centro de Convenções, um dos maiores da América Latina, os médicos vão poder atender os casos de baixa e média complexidade de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Aqui no Anhembi nós vamos ter 1.800 leitos de média e baixa complexidade, e vamos ter, desses 1.800, 72 leitos serão leitos de estabilização. Leitos de estabilização eles têm a mesma estrutura de um leito de UTI. Não adianta a gente falar de governo, não adianta falar de arrecadação ou de qualquer tipo de geração de emprego e renda, se a gente não preserva o principal, que é a vida. Então, levando em consideração que essa é a questão principal a ser preservada, é o maior bem a ser tutelado por qualquer ordenamento jurídico, é que nós estamos tomando essas medidas, né?
O hospital de campanha, juntamente com outro atualmente em fase de montagem no estádio do Pacaembu, que terá 200 leitos, deve começar a funcionar a partir de 6 de abril. A cada 2 dias e meio, o número de casos de coronavírus dobra no Brasil. Segundo especialistas, o ritmo da transmissão do vírus está alto no país. E os próximos dias serão decisivos para saber se as medidas de restrição, como o fechamento de comércios, estão surtindo efeitos. Depois do dia 26 de fevereiro, quando foi registrado o primeiro caso, a vida nunca mais foi a mesma no país. De lá para cá, os relatos de suspeitas ou de contaminação por coronavírus não param de crescer. Faz uma semana, mais ou menos, eu venho com sintomas um pouco mais leves, coriza, o olho ardendo um pouco, tosse, estado febril, a febre não muito alta. Mas como eu tive contato com pessoas que acabaram dando positivo no resultado pro coronavírus, então eu tive que ficar isolado e ainda aqui em casa eu acabei ficando isolado, trabalhando de casa, não tem jeito, uma hora ou outra todo mundo ia acabar trabalhando de casa, então eu só antecipei um pouco. Eu estou doente, né? Fazer o quê? Estamos de quarentena. Eu não sei dizer se é uma gripe normal ou se é o coronavírus, tá? Mas estou doente. Cada dia que passa, uma coisinha fica pior, mas a gente está se cuidando, a gente está tomando vitamina. Pesquisadores de 7 universidades do país estão fazendo um trabalho conjunto para acompanhar o ritmo de crescimento do contágio no Brasil. O grupo recebeu o nome de Observatório Covid-19-BR. E uma das formas para medir o avanço da doença é descobrir quanto tempo demora para o número de pessoas contaminadas dobrar. No Brasil, o tempo médio para os casos confirmados de coronavírus duplicarem é de 62 horas, aproximadamente 2 dias e meio. Estima-se um tempo de 62 horas para que haja uma duplicação do número de casos de coronavírus aqui no Brasil. Mas por sermos um país quente, diferente dos países lá do norte, que tem muito frio, que provoca uma epidemia maior do coronavírus, pode ser que nós tenhamos uma surpresa boa, pode ser que diminua o crescimento de casos aqui de coronavírus. E por esses números ainda não dá para saber se o combate ao coronavírus no Brasil tem sido eficiente. Essa avaliação só poderá ser feita a partir da próxima semana. Isso porque as medidas restritivas que foram adotadas, como por exemplo o fechamento dos comércios, ainda não surtiram efeito. Os especialistas também compararam a velocidade de contaminação do vírus no Brasil e na Itália. Quando o problema começou no país europeu, o número de casos confirmados dobrava a cada 1 dia e meio. No dia 19 de março, o governo italiano restringiu a circulação de pessoas nas ruas. E a duplicação passou a ser registrada a cada 3 dias. Atualmente, está em 5 dias e meio. Sinal de que a quarentena tem surtido efeito. Obviamente, se houver uma diminuição do crescimento de casos de coronavírus, essas medidas todas que estão sendo tomadas agora de restrição, de isolamento, devem ir relaxando. Nós brasileiros, a gente tem a fama de levar tudo na brincadeira. A gente acha que é tudo bobeira, que é tudo brincadeira, que é tudo auê. Mas tem coisa que não é. Você pode até não acontecer nada com você, mas e teu avô e tua avó lá em casa? Você não tá preocupado com eles? Quer dizer, eles não merecem viver? Eles cuidaram da gente quando a gente tava doente, deram sopa pra nós, agora eles não merecem viver? É isso que eu tô falando. É essa responsabilidade que eu tenho e você também tem que ter. A seguir, no segundo dia da série que divulga materiais especiais produzidos pela Unesc, a professora Márcia Piazza falará sobre direitos e deveres de trabalhadores durante o período de enfrentamento do coronavírus. Em meio à pandemia deflagrada em todo o planeta em virtude da propagação do coronavírus, empresas de Içara estão dando um verdadeiro show de solidariedade e compaixão. Entenda por quê.
A prevenção dos profissionais do Hospital São Donato em Içara agora vai além dos equipamentos de uso pessoal e das orientações. A dieta também recebeu um reforço com a ajuda de empresas solidárias. Nessa semana, cada colaborador recebeu um kit de produtos da Minamel, empresa que, além de doar 300 kits aos funcionários, também forneceu macacões a preço de custo para o uso das equipes. Está nesse momento recebendo uma doação da Minamel. A gente tem um laço de amizade com toda a comunidade de Içara e nesse momento de dificuldade do hospital e de toda a comunidade de Içara, a gente está tendo o apoio da Minamel, que também destinou 300 kits dos seus produtos para a gente distribuir para os funcionários, para aumentar a imunidade deles, né? E também ontem adquirimos vários macacão e o pessoal da enfermagem, que também recebemos um desconto bastante especial lá. A Minamel fez a preço de custo também para o Hospital São Donato. A gente quer deixar aqui o nosso agradecimento à empresa da Minamel. Além disso, a Basquiroto Beneficiamento e Comércio de Frutas doou laranjas para reforçar a qualidade da dieta dos pacientes e das equipes. O objetivo é melhorar a imunidade dos profissionais. No segundo dia da série que divulga materiais especiais nessa luta contra o coronavírus e que são produzidos pela Unesc, a professora Márcia Piazza falará sobre direitos e deveres de trabalhadores durante o período de enfrentamento do Covid-19. A Lei 13.979 de 2020, ela estabelece várias medidas de contenção ao Covid-19, né? Ela foi feita já preventivamente, baseada já em situações que aconteceram em outros países, e ela prevê em relação ao trabalho, o isolamento, a quarentena e até a intermediação de entrada e saída do país. Em relação às viagens de trabalho, seria a relação direta. 2 momentos. Primeiro, o empregador, diante de toda essa pandemia, ele tem uma obrigatoriedade dentro do ambiente de trabalho, então ele tem que adotar medidas de segurança e de contenção da proliferação da doença, álcool em gel, equipamento de proteção, evitar aglomeração, né, evitar atividades que sejam desenvolvidas de forma coletiva em determinados ambientes. Então é uma responsabilidade do empregador cuidar do ambiente de trabalho no sentido de tornar ele o mais salutar possível. O trabalhador tem que concordar com essa modalidade. Claro que a gente está num caso de excepcionalidade, mas o ideal é que o empregador faça isso em conjunto com o trabalhador e estabeleça que ele trabalha na sua casa, desenvolvendo as atividades, disponibilizando os bens e equipamentos necessários para o desenvolvimento dessa atividade. É uma mudança da forma de trabalho, porque o teletrabalho home office, na CLT, ele está enquadrado entre os sistemas que não há controle de jornada. Então eu estou transformando aquele meu empregado que tem um controle de jornada para trabalhar em casa sem, tecnicamente, um controle de jornada. Então 2 modalidades são sugeridas. Ou eu vou pedir que o meu empregado faça um controle manual das horas que ele está desenvolvendo a atividade, ou eu vou controlar por sistema. Muitas empresas trabalham com login. Nós não temos nessa medida, na Lei 13.979, nenhuma especificação de responsabilidade de pagamento. O que nós temos é uma indicação no parágrafo 3º do artigo 3º, que aquele que estiver em isolamento ou quarentena e não comparecer ao trabalho, a falta é justificada. Se a falta é justificada, ele não pode ter prejuízo da sua remuneração. A grande indagação que está se fazendo hoje é quem é que paga, é o empregador ou é o Estado? Se fazendo uma análise dos dispositivos que a gente tem hoje, a gente tem uma legislação do INSS, que é a Lei 8.213 de 91, e essa lei diz o seguinte, que os primeiros 15 dias são a cargo do empregador e os outros a cargo do Estado. Então o empregado estaria afastado e de responsabilidade do Estado. Claro que muitas convenções têm previsões nesse sentido de interrupção do contrato de trabalho e das responsabilidades, então prevalece se houver dispositivo na norma da convenção, ou ainda podem ser realizados acordos e convenções coletivas que trabalhem nessas medidas de caráter de excepcionalidade. Medida provisória publicada pelo governo federal visa combater os efeitos da pandemia de coronavírus na economia. Entre as medidas trabalhistas estão o teletrabalho, a antecipação de férias e também a concessão de férias coletivas. Essa MP vem em função do enfrentamento do Covid-19 e muda algumas questões da relação trabalhista. Destaco 4 pontos. A primeira em relação às férias individuais e coletivas, muda o prazo de comunicação, que passa a ser de 5 dias, e também 1/3 pode ser pago só no mês subsequente, mudando o prazo de pagamento. Também em relação ao FGTS, as competências de março, abril e maio
podem ser pagas a partir de julho de 2020. Não muda o direito do empregado, mas sim o prazo de pagamento do trabalhador. Temos ainda a questão do banco de horas, que passa a ter uma modalidade diferenciada, tanto pode conter o saldo em favor do empregado ou do empregador, pontos positivos, o saldo negativo e saldo positivo dentro do banco de horas. Além disso, o teletrabalho, ele passa a ser uma liberalidade do empregador, que deve comunicar em 48 horas o empregado dessa alteração, e também se estende a estagiários e aprendizes. Fica a dica para dar uma olhada lá na MP 927. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Está chegando aí o missionário R.R. Soares e o SOS da Fé. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir.